eu sou a professora Angelita Lemes, mais conhecida como Saca Prev. E é um prazer estar com vocês mais uma vez no evento As Previdenciaristas, agora a quarta edição desse evento que reúne mulheres do país inteiro, unidas aí por uma mesma paixão, que é o direito previdenciário. E eu estou ainda mais feliz hoje porque eu vou poder falar com vocês sobre um assunto que eu amo de paixão, que é a aposentadoria especial. Eu resolvi falar a respeito de uma profissão específica, porque o nosso tempo é muito curtinho e eu quero aproveitar para poder trazer o máximo de conteúdo para vocês. Então, já vou jogar aqui o slide na tela, vou ficar pequenininho, aquele sistema de aula que vocês já conhecem, né? Para que a gente possa aproveitar ao máximo. Antes, eu quero trazer para vocês as minhas redes sociais, que é onde vocês podem me encontrar, para a gente continuar falando sobre aposentadoria especial. Como eu disse para vocês, é um tema que eu gosto muito. Então, nessas redes sociais eu estou sempre falando a respeito deste assunto. E para caso vocês tenham aí alguma dúvida, pode entrar em contato comigo. Eu estou lá no Instagram pelo Saca Prev, no YouTube também. Nós temos o canal do Telegram, que também se chama Saca Prev, e o nosso site, né, nossa plataforma de atualização previdenciária, que é o sacaprev.com.br. Como eu disse para vocês, eu escolhi falar a respeito do profissional de saúde, já que nós estamos sofrendo aí, né, esse momento de pandemia e que esses profissionais que têm colocado aí sua vida a risco têm se atentado a essa importância de se programar para sair do mercado de trabalho. A aposentadoria especial ela foi criada exatamente para isso. Ela foi criada com a intenção, com o propósito de proteger o segurado, de proteger aquele trabalhador que exercia atividade com exposição a prejuízo à saúde ou à integridade física. No caso aqui do nosso profissional, é aquele que trabalha exposto aí a agentes que trazem prejuízo à sua saúde. Nós tivemos um monte de alteração com a reforma da Previdência, né? E a aposentadoria especial não foi diferente. Nós tivemos alteração nela também. Então, nós vamos ver um pouquinho dessas alterações antes da gente entrar no tema da aposentadoria especial do profissional de saúde em si. Como eu disse, ela foi criada com o intuito de proteger. E para proteger, o que acontecia era a retirada do segurado, do trabalhador, do mercado de trabalho antes que ele viesse aí a ter efetivamente esse prejuízo à saúde ou então a integridade física. E como que era essa aposentadoria antes da reforma? É considerada uma das melhores aposentadorias pelo fato de que você conseguia atingir ali a maior porcentagem da sua RMI. Então, bastava que o segurado completasse o tempo mínimo exigido de contribuição para que ele pudesse solicitar a aposentadoria. Não havia necessidade de idade mínima, não tinha exigência de uma idade mínima. E ele poderia, aquele trabalhador que exercesse atividade trazendo risco à sua saúde ou à sua integridade física, pelo período de 15, 20 ou 25 anos, de acordo com o grau dessa agressividade à saúde ou integridade física, após então completar esse tempo de contribuição,
a qualquer momento ele poderia solicitar a sua aposentadoria. No caso do profissional da saúde, não era diferente, e ele enquadrava esses requisitos quando ele completasse os 25 anos de tempo de contribuição, independente da idade, tá? Por que que ela era especial? Que ela era considerada uma das melhores? Porque ele não tinha, né, o cálculo da sua RMI, não tinha a aplicação do fator previdenciário. Por não ter a aplicação do fator previdenciário e a sua alíquota ser de 100% do salário de benefício, ela tinha ali um dos maiores salários de aposentadoria, de RMI, tá? Por isso considerada uma das melhores. E depois da reforma da Previdência, o que mudou de fato? O trabalhador, o segurado, ele precisa continuar trabalhando, exercendo a sua atividade de maneira especial, com exposição aos agentes nocivos, à sua saúde ou à sua integridade física. O que acontece é que agora nós temos a necessidade, é um dos requisitos, que o segurado complete uma idade mínima. No caso do profissional que nós estamos estudando hoje, ele precisa ter 60 anos de idade para poder solicitar a sua aposentadoria. Então, olha só, além dele trabalhar exposto aos agentes nocivos da saúde, ele precisa comprovar essa exposição e precisa ter 60 anos de idade. É aplicado o fator previdenciário? Não, continua não sendo aplicado o fator previdenciário, mas teve alteração no seu cálculo de RMI. Vamos dar uma olhadinha como ficou. Antes da reforma, então, nós tínhamos ali a possibilidade de realizar o cálculo, que seria os 80% maiores salários de contribuição. A gente pegaria esse período contributivo, os maiores salários de contribuição desde julho de 94 até a data do requerimento da aposentadoria. Era feita uma média, encontraria-se então o salário de benefício. A alíquota aplicada em cima do valor do salário de benefício seria de 100%, sem a aplicação do fator previdenciário. O que mudou após a reforma? Eu não pego mais os 80% maiores salários de benefício. Eu pego todos os salários de contribuição. Eu pego 100% de todos os salários contribuídos desde julho de 94 até a data do requerimento administrativo. Nós já temos aí uma redução, um fator redutor no seu cálculo, porque antes a gente pegaria somente os 80% maiores, ok? Chegamos então à média do salário de benefício. Sobre a média do salário de benefício, quando antes aplicávamos 100%, agora a gente começa a aplicar 60% em cima desse valor do salário de benefício. Isso quer dizer que o segurado começa a receber 60% e sobe 2% a cada ano de contribuição, acima de 15 anos de contribuição. Então, ele precisa ter contribuído há 25 anos para se aposentar e ele precisa, e aí ele vai ter 60%, mais 2% ao ano a partir de 15 anos de contribuição. Então, nós tivemos aí dois fatores
redutores, fazendo com que essa aposentadoria ela não seja mais tão benéfica ao segurado. Além do que aquele caráter protetivo praticamente deixou de existir por conta da necessidade da implementação da idade. Olha só, imaginemos que uma pessoa começou a trabalhar com exposição aí aos agentes nocivos aos 20 anos. Aos 45, ela poderia se aposentar, porque ela teria concluído aí os 25 anos de exposição a agentes nocivos à saúde e ela poderia então se retirar do mercado de trabalho para poder proteger a sua integridade, a sua saúde ou a sua integridade física. Agora não mais. Mesmo ele tendo contribuído por 25 anos, ele vai ter que aguardar até os 60 anos para poder solicitar aí a sua aposentadoria. Ficou mais difícil, né, pessoal? E aí vocês me perguntam o seguinte, mas quem é que são os profissionais da saúde? Nossa, não, é muito simples, porque quando a gente pensa em profissional da saúde, quem que vem na nossa mente? Vem de cara na nossa mente o médico, né? O médico, sim, ele é também um profissional da saúde, mas ele não é exclusivamente o médico. Existem mais profissionais que se dedicam a cuidar da saúde, que estão expostos aos mesmos agentes nocivos, que aqui no caso seriam os agentes biológicos. Mais para frente nós vamos falar um pouquinho mais a esse respeito. Quem são então os mais conhecidos, os profissionais mais conhecidos que buscam os nossos escritórios? São esses: o médico, o enfermeiro, o auxiliar de enfermeiro, dentista, profissionais que fazem a coleta de lixo hospitalar, médico veterinário. A gente acaba se esquecendo do médico veterinário, não é mesmo? Além desses, esses são os mais conhecidos. Além desses, tem outros profissionais da saúde que a gente precisa fazer aí o reconhecimento dessa sua exposição, fazer a prova, né, da exposição aos agentes nocivos para poder solicitar aí a sua aposentadoria. Quando a gente fala em profissionais da saúde, quando a gente fala em aposentadoria especial, hoje, após a reforma, a gente fica atrelado à questão do planejamento previdenciário. Por quê? Porque a gente precisa fazer uma análise profunda do tempo que ele tinha de contribuição antes da reforma da Previdência, do tempo que ele tem de contribuição após a reforma da Previdência, se a gente consegue unir os dois períodos, se a gente consegue permanecer com o direito adquirido e solicitar o seu benefício somente lá com o tempo anterior à reforma. E aí, com a experiência que a gente tem no nosso escritório, eu consegui chegar à informação de que há 3 possibilidades muito benéficas para o profissional da saúde e que você deve, no mínimo, analisar para a concessão aí da aposentadoria do profissional da saúde. Então, eu separei para vocês 3 situações que eu considero muito vantajosa e que você deve analisar ao fazer aí a análise, né, o planejamento para a concessão da aposentadoria especial ao profissional da saúde. Nós temos aí a situação ainda válida da aposentadoria especial antes da reforma. Isso por quê? Porque nós temos aí a possibilidade do direito adquirido. Quando a gente recebe então um profissional, o primeiro passo é verificar se ele tem o tempo para a concessão da aposentadoria especial anterior à reforma. Por quê? Porque nós temos algumas vantagens. Primeira delas,
não há necessidade de idade mínima. Eu posso solicitar a qualquer momento a aposentadoria especial para ele, sem a necessidade de completar uma idade mínima, só completando o tempo de contribuição necessária, que para o nosso profissional da saúde é de 25 anos. Então, se ele tiver 25 anos até a emenda constitucional, até 12 de novembro de 2019, nós podemos dar entrada, então, no pedido de aposentadoria especial e ter garantido o quê? 100% do salário de benefício, sem a aplicação do fator previdenciário e sem redutores, porque eu tiro ali, eu destaco os 20 menores salários de benefício e ele vai receber, então, a média dos 80% maiores salários de contribuição na sua íntegra, tá? Esta é uma possibilidade que você precisa fazer análise de cara antes de ver as possibilidades futuras, tá? E aí, dando continuidade. A próxima que você precisa verificar é a possibilidade da aposentadoria por pontos. Mas é a possibilidade da aposentadoria por pontos antes da reforma. Angelita, ele não completou os 25 anos de atividade especial, mas ele tem um tempo anterior à reforma de tempo comum, que se somado o tempo comum mais o tempo especial convertido mais a idade, eu tenho a pontuação necessária para a aposentadoria. E essa pontuação necessária, né, essa regrinha de pontos antes da reforma da Previdência, me garante o quê? Me garante também o 100% de salário de benefício. Agora, a situação dos pontos para fins de aposentadoria especial depois da reforma já não é mais benéfica. A gente entra ali naquela regrinha de transição que faz com que o segurado ele possa se aposentar um pouquinho antes, um tempo antes, né? Ele não precisa completar os 60 anos de idade, ele pode se aposentar mais cedo, porém a renda mensal inicial tem a aplicação da nova fórmula de cálculo, que é dos 60%. Então, depois da reforma, ela já não é mais tão vantajosa. Eu ainda faço análise da situação de pontos, mas antes da reforma. Nós temos aqui duas possibilidades de benefício mais vantajoso para o profissional da saúde, ainda antes da reforma da Previdência. E aí nós temos a situação da aposentadoria por tempo de contribuição, e eu posso fazer ela após a reforma, utilizando o quê? A regra de transição do pedágio de 100%. Como é que isso funciona? Eu preciso contribuir para a Previdência Social, né? O segurado precisa contribuir para a Previdência Social 100% daquilo que faltava para ele atingir os 35 anos de idade, tá? Ele completando esse pedágio, ele pode solicitar a aposentadoria por tempo de contribuição de acordo com essa regra de transição do 100%. Na minha opinião, ela é a melhor regra de transição. Por quê? Porque é a única regra de transição que não tem redutor na sua RMI. Ela é sim calculada pelo 100%, 100% de todo o período contributivo desde julho de 94, tá? Então, nós temos aí uma pequena redução porque é incluídos os menores salários. Porém, na média encontrada é aplicado a alíquota de 100%. Por isso, ela ainda é uma das situações que vale a pena. Olha só quais são os requisitos que você precisa cumprir para dar entrada. Você precisa ter 60 anos de idade,
35 anos de tempo de contribuição e o pedágio de 100% do que faltava. Então, se você verificar o tempo especial anterior à reforma e fazer a conversão dele em comum, você consegue, por exemplo, para o homem, a cada 10 anos de trabalho especial, aumentar 4 anos. E para a mulher, a cada 10 anos, aumentar 2. Então, muitas vezes, é muito mais interessante para você fazer a conversão e trazer a aposentadoria pela regra aqui de transição do pedágio 100%, porque você consegue trazer a renda mensal inicial no valor de 100%. Mas, Angelita, meu cliente já tem 100%, meu cliente já tem 25 anos de contribuição e 60 anos de idade. Ele completou agora, depois da reforma da Previdência. Depois da reforma da Previdência, ele precisava trabalhar mais 5 meses para poder fazer a solicitação da aposentadoria especial. Aí vocês verificam o seguinte: se ele completou depois da reforma da Previdência, ele terá que, vai ser realizado para ele, né? Ele vai entrar no cálculo atual, ou seja, a alíquota aplicada em cima da RMI dele vai ser de 60%. Agora, se ele pegar o período anterior e fazer conversão, ele consegue trazer aqui para a regra do 100%, né, do pedágio do 100%, e ter também o resultado de 100% da sua RMI. A diferença é muito grande, então vale a pena vocês fazerem esse cálculo para chegar aí, né, à situação do melhor benefício para o profissional da saúde. Com relação à conversão dos períodos especiais, nós tínhamos a possibilidade de fazer a conversão do tempo especial em comum. A emenda constitucional, ela trouxe no corpo da lei a situação de proibição da conversão do tempo especial em comum. O que acontece então? Até a data da promulgação da emenda constitucional, eu consigo fazer a conversão do tempo especial em comum. Após, eu não consigo mais fazer a conversão. Então, se eu for aposentar após o tempo, após a reforma da Previdência, após a promulgação da emenda constitucional, eu só posso utilizar o tempo especial se eu for me aposentar pela aposentadoria especial. Agora, se eu parei de trabalhar em algum momento na especial e fui para comum, eu só vou poder utilizar, eu não vou poder utilizar esse tempo, eu só vou poder utilizá-lo como tempo comum. Então, eu só vou poder me aposentar com o tempo comum. Eu não mais vou utilizar a conversão do tempo especial. Porém, até a minha emenda constitucional, eu ainda continuo fazendo a conversão. E aí é interessante que você faça para aumentar o seu tempo de contribuição e automaticamente aumentar aí o quê? A sua RMI. Parece complicado, mas depois que você vai fazendo a análise de situação por situação, que você começa a destrinchar, né, todas essas, vamos dizer, essas técnicas, você consegue começar a visualizar de forma mais clara as situações para o seu cliente. Então, quando a gente analisa pela profissão, quando a gente começa a analisar a situação de acordo com cada profissional, a gente começa a enxergar de cara quais são as possibilidades de melhor concessão de benefício mais comum, né? Falta pouco tempo, eu tenho já tais tipos de possibilidades de caminho a seguir, porque eu já tenho essa prática dentro do escritório. Então, vocês vão ver que com o tempo isso daí vai ficar muito tranquilo para vocês. Como fazer a prova, né? Como comprovar essa atividade, como demonstrar que ela é especial. Olha só, quando foi criado
a aposentadoria especial, a gente precisava comprovar de fato a atividade. Então a gente comprovava, na verdade, a profissão. Como que era isso? Era feito o enquadramento por categoria. Então esse enquadramento por categoria pode ser feito até 28/5/95. Então até essa data pode-se fazer comprovando a atividade, né, o enquadramento por categoria profissional. Então bastava que eu comprovasse que o meu cliente era médico, bastava que eu comprovasse que o meu cliente era dentista, que ele era enfermeiro. E de que forma eu fazia isso? De uma forma muito simples, com a carteira de trabalho. A carteira de trabalho vem a informação de qual a função exercida, de qual era a profissão do segurado. Então era só eu demonstrar: Angelita, perdi a carteira, não tem mais carteira. Você precisa fazer prova da atividade, junte olerite, junte termo de rescisão de contrato de trabalho. Se preciso, faça solicitação de justificação administrativa na esfera administrativa. Se precisar ir para judicial, ouça testemunhas para que comprovem que o seu cliente realmente exerceu aquela atividade daquela categoria profissional. Então era mais simples, era mais tranquilo da gente fazer a solicitação da aposentadoria especial, tá? Após 95 nós tivemos alteração legislativa e aí o que aconteceu? Passou a haver a necessidade de comprovar essa exposição aos agentes nocivos à saúde. E então, o que acontece? Eu deixei de fazer o enquadramento por categoria profissional. E como é que eu comprovava essa exposição aos agentes nocivos à saúde? Eu comprovava através de formulários emitidos pela empresa, de formulários descrevendo qual era a atividade exercida pelo meu cliente. Por exemplo, DIRBEM 8030, DSS 8030, DIRBEM, esses formulários que antes eram fornecidos pela empresa. A partir de 97, nós tivemos uma alteração legislativa trazendo ali a obrigação, além do formulário, a obrigação de apresentar o LTCAT para comprovar o meio ambiente do trabalho. Então, tornou-se ali obrigatório. Então, olha só, de 95 a 97 eu comprovo somente com os formulários. De 97 até 2004, na verdade até dezembro, até 31 de dezembro de 2003, eu comprovo com os formulários mais o LTCAT. De 2004, de janeiro de 2004 para frente, tornou-se obrigatório a apresentação do formulário PPP. Este formulário, então, ele substituiu todos os demais formulários que as empresas poderiam formular, né, poderiam preencher para comprovação aí do meio ambiente de trabalho, da atividade exercida pelo segurado. Ele substituiu, tornando-se obrigatório, e aí não mais havendo a necessidade de juntar o LTCAT por parte do segurado. Por que isso, pessoal? Porque o PPP, o Perfil Profissiográfico Previdenciário, na verdade, ele é um resumo do LTCAT. Ele traz ali todas as informações importantes e necessárias dentro do LTCAT. Ele faz um resumo e traz todo no formulário, no PPP. Então, o empresário, né, o patrão, a hora que fornece esse documento para o empregado, o fundamento dele, as informações trazidas ali por ele, são todas retiradas do LTCAT, por isso que ele deixa
de ter a obrigatoriedade de apresentação, tá? Então, a partir de 1º de janeiro de 2004, nós temos a apresentação necessária para comprovação da atividade especial do PPP. Eu sei que é um documento, muitas vezes, difícil de ser conquistado, né? Difícil da empresa apresentar, difícil do nosso segurado ter acesso, e também difícil de ser analisado, de ter a técnica, né, de análise do PPP e verificar se ele, em sua estrutura, está correto, se não tem erro material, se não tem erro de informação, né, se não tem omissão de informação. Ele realmente é um documento técnico que requer aí um pouquinho de estudo para ser analisado. O que eu preciso comprovar, o que eu preciso provar para caracterizar a atividade especial dos profissionais da saúde? Eu preciso comprovar o agente biológico. Quem são os agentes biológicos, né? O que é os agentes biológicos? São as bactérias, os fungos, os parasitas, os vírus, tá? Contatos com pacientes portadores de doenças infectos-contagiosas ou manuseio de materiais contaminados. Então, essas situações trazem aí, né, a exposição aos agentes biológicos. Olha só, hoje a gente fala muito disso diante da situação do Covid. A gente tem falado muito sobre agentes biológicos e o profissional da saúde, ele tá de cara, né, com a exposição a esse agente, a esse vírus que a gente ainda não conseguiu um meio eficaz de cura, que a gente não sabe como reage em cada organismo, que temos tido aí tanto caso de morte, né? Então, é o agente biológico, é esse que a gente precisa demonstrar, tá? E aí eu trouxe para vocês, para a gente poder encerrar, um PPP para demonstrar para vocês quais são os principais pontos que a gente deve olhar dentro de um PPP. Eu sei que hoje não dá para eu explicar para vocês, né, como desvendar um PPP, mas eu trago aqui para vocês coisas que vocês devem olhar e que conseguem comprovar a atividade especial do profissional da saúde. Você precisa, que nem neste caso, é um cliente do meu escritório e ele é um dentista. Ele é um dentista contratado. Então, o que eu preciso observar? Se ele me traz essa declaração de atividade, né? Qual é o cargo dele, a função dele. Esse PPP me traz essa informação, então eu trouxe para você um PPP correto, para você poder se basear no que você recebe no seu escritório. Ele me traz a função de dentista, de cirurgião dentista, e aí o que eu dou destaque para você é a GFIP. GFIP é a guia do Fundo de Garantia e Informações Previdenciárias. E aqui o código 04 me traz a informação de que a empresa declara para a Previdência, ela informa a Previdência que o meu cliente, né, que o segurado, que o trabalhador, ele exerce função com exposição a agentes nocivos. E ela informa um pouquinho mais, ela informa inclusive que esses agentes nocivos dá direito a ele se aposentar com 25 anos de contribuição, tá? É por conta dessa GFIP 04 que você encontra lá no CNIS do segurado o indicativo, né, o indicador de IEAM, que é a informação de exposição a agentes nocivos. É por conta desta informação na GFIP que aparece lá o IEAM no CNIS,
trazendo a informação também de 25, 20 ou 15 anos de requisito de contribuição. É importante que você veja a GFIP, se ela está correta, porque aqui já me traz a informação de que a própria empresa reconhece que aquele trabalhador ele tem exposição a agentes nocivos à saúde, tá? Outra coisa que você precisa verificar é aqui a descrição da atividade. Aqui vai estar trazendo o tipo de atividade que ele exerce, e aqui no caso do dentista, que ele está exposto ali, né, aos agentes, a fungos, bactérias, e na realização de cirurgia, ele fica ali exposto ao sangue e tudo mais. Vai estar descrito aqui direitinho a atividade dele, e isso é importante. Para que você saiba se realmente essa atividade está descrita da forma correta, você precisa aprender a analisar o CBO. O CBO traz ali as reais características, né, da atividade exercida, de acordo ali com a função dele. Então, você consegue fazer esse comparativo e também verificar se o seu cliente exerce atividades que podem ser consideradas especiais. E aí, para fins dos profissionais da saúde, quando que um enquadramento acontece, quando que me traz aí a convicção de que ele está exposto realmente, que enquadre, que eu posso solicitar isso para o INSS. Quando vem aqui para mim a informação de que o tipo é biológico, por isso que está aqui, ó, tipo B, a exposição dele é a agentes biológicos, tá? Qual o fator de risco? Ele está exposto, olha aqui, ó, ele me traz na descrição o atendimento odontológico, mas ele me traz aqui, ele está exposto a sangue, vírus, fungos e bactérias. E isso aqui caracteriza o tipo de agente biológico, tá? Qual que é a intensidade, a concentração dele? O contato direto, ele faz o contato direto. Para o exercício da atividade dele, ele precisa ter esse contato direto com todos esses fatores de risco aqui, tá? Análise é qualitativa. Aí ele me traz aqui a informação do EPC. Por que ele informa que o EPC não é eficaz? Porque se existisse EPC eficaz, se o equipamento de proteção coletiva fosse suficiente para neutralizar os agentes, não haveria necessidade do EPI, dos equipamentos de proteção individual. Então, toda vez que eu falar que existe equipamento de proteção individual, é porque os equipamentos de proteção coletiva não foram suficientes. E aí ele traz também aqui para mim a informação do CA, que é o Código de Aprovação do EPI. No direito, ele está me dizendo que o EPI é eficaz. Sim, porém, quando se trata de agentes biológicos, o EPI nunca é eficaz. Bom, pessoal, eu espero que vocês tenham entendido. É um tema bem extenso. Não dá para a gente esgotar aí em poucos minutos, né? Meus minutos aqui já estão esgotando. Eu vou falar para vocês novamente minhas redes sociais para que vocês entrem em contato comigo no caso de dúvidas. Eu vou disponibilizar esse material que eu estou passando para vocês. Eu vou enviar para o Legale, mas qualquer coisa vocês podem me solicitar também, que eu envio para vocês nas redes sociais. Eu quero agradecer a cada um de vocês que pararam um minutinho aí da sua vida, né, nesse tempo de pandemia, para assistir aqui com a gente, para compartilhar aqui com a gente. Eu vou finalizar com uma frase que eu acho que vem bem a calhar aqui, que é: a maneira mais comum pela qual as pessoas desistem de seu poder é porque elas pensam que não o têm.
Então acredite você mesmo no seu poder, tá? Acredite que você tenha, que você realmente tem e vai conquistar aquilo que você realmente almeja. Acredite em você. Eu quero agradecer então cada um de vocês que acessaram aqui a minha aula, que estão assistindo aqui. Se você puder, dê um print, poste nas suas redes sociais, me marca, que eu vou ficar imensamente feliz de saber que você me prestigiou e assistiu aqui a minha mini aula, né, dentro das previdenciaristas. Eu quero agradecer ao Edinho do Legale, a toda a equipe do Legale por esse evento sensacional, as coordenadoras Ana Júlia e Gisele, que comandam aí com muito brilhantismo esse evento, que é lindo presencial. Aqueles que não foram ainda, no próximo evento presencial, estejam lá com a gente, que realmente vale muito a pena. Eu espero que vocês tenham gostado desse pouquinho que eu trouxe para vocês, que tenham instigado, né, a vontade de aprender mais sobre aposentadoria especial, de aprender mais sobre as profissões com atividade especial. E, pessoal, me procurem nas redes sociais para a gente trocar ideia. Enfim, espero que vocês tenham gostado. Muito obrigada a todos, fiquem com Deus e até a próxima. Um grande beijo e um feliz dia do advogado, né? Mês do advogado, mês de agosto, o nosso mês. Fiquem com Deus, pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau.